Olá, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre as vantagens de ter um projeto hidrossanitário. O projeto hidrossanitário é composto pelo projeto de hidráulica e de esgoto. Algumas vantagens são que, tendo um projeto, você compra com exatidão as peças e as tubulações necessárias para a construção, evitando ter o retrabalho de ir na loja, comprar várias vezes as peças porque faltou, e também evita o alto custo de comprar mais peça do que o necessário. Outra vantagem é que fazemos um cálculo para chegar a pressão em todos os aparelhos hidráulicos. Isso evita que falte água, falte pressão na, por exemplo, torneira de lavar uma louça. Enfim, fazemos esse cálculo conforme uma norma, tá? Também, com um projeto, evita-se uma gambiarra, né? Que pode trazer uma dor de cabeça futura por conta de entupimento, por conta de vazamentos, de fazer interligações onde não foi planejado, tá? Também o projeto ele já especifica onde vai ter todas as tubulações. Isso auxilia no projeto estrutural, porque o projetista já vai saber onde ele precisa fazer um reforço, porque tem, por exemplo, um cano cortando uma viga, tá? Então ele sabe que ali ele vai precisar fazer um reforço, evitando a desestabilização da obra, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o projeto de hidráulica e como a gente envia para o cliente, tá bom? Aqui na primeira prancha a gente tem as plantas de piso, tá? Tem também a planta de forro do térreo. Aqui na segunda a gente tem o forro do segundo pavimento e a planta de cobertura. Essas plantas, o que elas mostram? A planta de piso, ela tem o hidrômetro, que é onde chega a água da rua, e toda a distribuição para as torneiras de jardim, e também ela mostra onde a parede que vai subir lá para a cobertura para abastecer a caixa d'água. Aqui a gente também encontra a distribuição de peças da piscina e tubulação, então todos retorno, cascata, os drenos e aspiração. A planta de forro, as plantas, no caso, por ter dois pavimentos, a gente tem o do primeiro e do segundo, elas mostram toda a distribuição da tubulação abastecendo todos os aparelhos. Então, a gente tem tanto água fria quanto água quente, os diâmetros, o número de peça que depois aparece numa legenda. Então, tem toda a distribuição pelo forro até chegar nos aparelhos. Isso é importante por conta da gente determinar o menor caminho para chegar nesses aparelhos. Então, tem uma economia de tubulação e também de peça. A gente também evita passar por vigas por conta da estrutura, mas como eu falei, caso precise passar por alguma viga, é importante ter o projeto para o calculista estrutural saber onde que ele tem que fazer o reforço, tudo bem? Ó, a gente também evita passar por churrasqueira, tem tudo determinado, procurando sempre o menor caminho para evitar o alto gasto de peça e tubulação, tá bom? Aqui tem o do superior também, ó, toda a distribuição, evitando sempre passar por dormitórios e closets, né? E também temos a planta de cobertura. A planta de cobertura, ela mostra a caixa d'água, tanto chegando água da rua, lá do hidrômetro, quanto a distribuição que vai para o forro, tá? A interligação delas e tudo mais. Além das plantas, a gente também tem as vistas, que são todas as paredes que têm aparelhos hidráulicos. Nelas contém toda a tubulação e as peças, os diâmetros, e também mostramos as cotas, ou seja, a posição em que está cada tubulação e cada peça, tá? Então esse 0,19 que mostra que essa peça está a 19 centímetros da parede esquerda do nosso lavabo. Também mostramos as cotas da parede interna, os níveis. E o que é interessante nessa vista, por exemplo, é que a gente evita algumas coisas, por exemplo,
Em cima de pia, geralmente a gente vê espelho. Então eu não posso colocar um registro atrás do espelho, porque o registro ele não fica totalmente dentro da parede. A gente precisa mexer no registro, então ele tem que ficar em algum lugar acessível. Se eu coloco um espelho, não tem como colocar um espelho, porque a peça não está dentro da parede. Mesma coisa com um nicho embutido. Se eu tenho um nicho, não tem como eu passar uma tubulação dentro. Se eu tenho uma janela, como aqui na área gourmet, eu tenho que fazer esse desvio. Então, tudo isso fazendo à vista, a gente consegue determinar tudo isso, tá bom? Além de toda a tubulação em peça, a gente também tem a quantificação dos materiais, onde tem todos os tubos e as peças de cada vista, tá bom? Aqui na quarta prancha a gente tem a última vista e também temos os detalhamentos. Aqui embaixo tem os detalhamentos de cada aparelho hidráulico. Então, ó, chuveiro, as pias, o tanque, bacia sanitária e as peças que compõem eles, tá bom? Aqui também a gente tem o detalhamento da casa de máquina, onde vai ficar a motobomba, o filtro, onde entra e sai água e o que compõe ela. Aqui tem o detalhe da condução de água lá pelo forro. Então a gente tem 2 plantas de forro. E aí, nesse detalhe, a gente mostra como que é feita essa condução e as peças necessárias, tá bom? Então, ó, entre a laje e o forro tem a condução de água e aqui as peças necessárias para essa condução. Aqui no cantinho a gente tem todo o detalhamento da caixa d'água, a interligação, a limpeza, o extravasor, tudo, tá bom? Tudo. Essas informações são muito relevantes porque em planta muitas vezes a gente não consegue identificar algum detalhe. Por isso que a gente tem esses detalhes, para evitar ao máximo erro na obra, tá bom? Porque o entendimento é uma das coisas mais importantes. Então a gente sempre deixa o mais claro possível. Aqui tem a quantificação de materiais de plantas, foi dividida em água fria, tanto água limpa quanto a sucção da piscina. Temos a água quente e a quantificação dos registros e misturadores, incluindo alguns aparelhos da piscina, tá bom? Então, o projeto hidráulico mostra basicamente isso. Aqui nessa segunda prancha a gente também mostra as legendas, tanto as cores, o que é cada cor, a legenda de cada letra, cada símbolo que tem nas plantas. E também aqui a gente mostra as siglas. Nas plantas a gente coloca a sigla de cada aparelho hidráulico. Aqui a gente coloca a legenda dessas siglas e a altura desses aparelhos, tá bom? Então, basicamente, nosso projeto hidráulico é composto por isso. Agora, falando do projeto de esgoto, ele também contém as plantas, como é uma casa de 2 pavimentos, eu peguei a mesma do hidráulico. A gente tem as plantas do primeiro pavimento e do segundo pavimento. Essas plantas, elas também contêm toda a distribuição de peça e tubulação. A gente também segue a norma, então, por exemplo, as caixas de inspeção, gordura, o que são essas caixas? É muito importante. Elas servem para filtrar os resíduos, tá? Para evitar o entupimento, para evitar algum vazamento, caso entupa. Então, tem uma norma que existe, a distância máxima entre elas. Então, tudo isso é revisado. Aqui a gente mostra tanto, ó, essa linha azul é a água, né? Seja do ralo externo, tanto da sacada do superior quanto aqui da piscina. Então é considerada água pluvial e ela deságua na guia. E também a gente tem o esgoto que vai para a rede pública, tá? Então tem todo o caminho, sempre visando jogar direto para o exterior da casa, então nos corredores laterais, a fim de que, porventura, haja algum vazamento, não precise quebrar um piso de um quarto, por exemplo, de um closet. Então, a gente sempre visa jogar para fora, para caso haja algum entupimento, algum rompimento, a gente precise quebrar o quintal, o piso do quintal, e não, por exemplo, estourar algum cano embaixo de um armário, que daí fica mais complicado, o gasto é maior. Então,
Outra coisa também é que a gente faz, seguindo a norma, todo o dimensionamento de cada cano. Então, cada diâmetro, a gente, assim como no hidráulico, a gente faz esse dimensionamento a fim de não colocar um diâmetro a menos, que pode ter algum vazamento por conta do cano não dar conta. E também a gente não coloca um diâmetro a mais, porque isso vai ser um gasto desnecessário. Então, tanto no hidráulico quanto no esgoto, a gente faz o dimensionamento exato da tubulação, tá bom? O diâmetro de cada um. Aqui também a gente tem o detalhamento de cada aparelho. Então, pia, bacia sanitária, o tanque. Aqui também a gente tem a quantificação de materiais para exatidão na compra, para não comprar nem a mais nem a menos. Então temos os tubos e também cada peça que vai ser utilizada. Aqui a gente tem algumas notas falando da norma, falando a declividade mínima para não ter o entupimento. Também temos a legenda aqui falando o que é cada coisa que está em planta. E assim, com esse projeto a gente também evita o mau cheiro, porque são determinados os tubos de ventilação, levando o mau cheiro para longe, além do dimensionamento correto, tem essa vantagem também de ter o projeto hidrossanitário. E aqui tem as duas plantas, os detalhes e a quantificação e a legenda. Então, o nosso projeto é basicamente composto por isso, tá bom?